Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos reflexionar sobre uma pergunta: se Deus é justo, por que sofremos? Na vida, sempre nós nos vemos às voltas com situações dolorosas, difíceis, com momentos de angústia, e que faz, muitas das vezes, dobrarmos os joelhos e questionar a Deus: por que aquilo acontece? Por que comigo? Por que eu estou passando por esse tipo de coisa? E quando nós observamos a vida, nós ainda nos questionamos, por exemplo, por que tanta gente nasce na miséria, ao lado de outras pessoas, que nascem na opulência, pessoas que para tudo a vida sorri, sempre as portas se abrem. Ou ainda, quando observamos um bebê, que já nasce com defeitos físicos, defeitos mentais, com doenças congênitas. São tantas as situações que muitas vezes muita gente se pergunta se tem alguma saída. Quando nós vamos observar a história, isso acontece desde todo sempre. Mas no afã de buscar respostas, porque tem momentos, como dizia meu velho pai, que a tarraxa aperta, que a dor chega, que muita gente, ao invés de procurar saída, busca a fuga através dos vícios. Outras pessoas ainda buscam a religião no intuito de ter respostas. Aqueles que buscam os vícios, buscando a chamada fuga psicológica, na verdade complicam ainda mais a situação. Porque tem um momento ali de esquecimento, mas quando termina o efeito, a dor continua, quando não agravada por outras situações. Mas aquelas pessoas também que procuram a religião puramente em busca das respostas, acabam com o tempo adquirindo a fé no futuro. Só que a fé no futuro, ela é capaz de consolar, ela é capaz de incutir paciência, mas ela não explica essas anormalidades que muitas vezes coloca em questionamento a justiça divina. E buscando por respostas, quando não se encontra em lugar nenhum no mundo, a tendência natural é fazer o que em psicologia se chama projeção. Nós projetamos em Deus os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós humanizamos a divindade. E aí nós criamos um Deus punidor, um Deus que julga, um Deus que é capaz de eleger uns em detrimento de outros. E naturalmente, isso acontece dentro da maioria das religiões por uma pura, vai ficar redundante, por uma questão pueril de interpretação, de leitura superficial, principalmente do Velho Testamento. Porque projetando as nossas imperfeições em Deus, ou melhor dizendo, ao humanizarmos Deus, passamos a pensar, a acreditar, a achar que nós precisamos de bajular, que nós precisamos de viver exaltando a Deus, que nós precisamos sempre fazer reverências para agradar a Deus, porque senão seremos punidos. Como se Deus não conhecesse as nossas imperfeições, como se Ele, como Pai, não conhecesse todas as nossas falhas e os caminhos que estamos trilhando. Porque não é exaltando, bajulando,
Não é fazendo nada disso que nós seremos agraciados, e a falta disto não nos levará ao castigo. É por isso que Jesus enviou Kardec. E Kardec trouxe à lume a doutrina espírita, que veio lançar luz sobre a nossa ignorância. E lançando luz sobre a nossa ignorância, quebrou esses grilhões que nos atava a essas questões milenares. E trouxe as respostas. Tanto é que Kardec anota: se Deus é perfeito, bom, tem todo o poder e justiça, Ele não pode agir por capricho ou por parcialidade. Logo, os sofrimentos da vida têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa deverá ser igualmente justa. Ou seja, Kardec já nos orienta que os nossos sofrimentos não são causados por Deus. Aqui ele já nos dá uma pista sobre isso. Que Deus não fez o sofrimento, e nem poderia. Porque sabendo Ele das nossas imperfeições, sabendo Ele que no trilhar do caminho evolutivo que Ele mesmo criou a todos nós, é natural vez ou outra escorregarmos, é natural vez ou outra cairmos, é natural vez ou outra cedermos. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, os espíritos orientam: o bem e o mal, são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Ou seja, o bem e o mal existem. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples sem complexidade. Ignorantes sem conhecimento. E a partir dali nós iremos trilhar um longo caminho em direção à nossa angelitude, em direção à nossa perfeição. E nesse caminho, naturalmente, Deus não dá, ou melhor, Deus não nos faz bons e nem nos faz maus. O bem e o mal, ele não é algo que vem inerente em nós. Na verdade, todos nós temos uma tendência ao bem, porque somos filhos de Deus. O mal, portanto, seria a ausência do bem. E isso está no nosso livre-arbítrio. Isso está nas nossas escolhas. Porque nesse caminho também nós não estamos entregues à própria sorte. Deus também não nos fez simples e ignorantes e disse: aqui agora você tem que ir e vencer por conta própria. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, e dotados do livre-arbítrio nós precisamos, segundo os nossos esforços, buscar a nossa perfeição. Mas o mecanismo da lei divina tem ferramentas para nos amparar, tem ferramentas para nos proteger, tem ferramentas para que nós não tenhamos essa dificuldade, desde que nós façamos a nossa parte. Agora, todas essas questões, elas são relativas às nossas existências. Mas também nem tudo que nós passamos é resultado de equívocos de existências interiores. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala das causas anteriores das nossas aflições, mas também das causas atuais das nossas aflições. Em O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, os espíritos respondem a Kardec: as penas que o espírito sofre são consequências às suas imperfeições, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Conhecer isso faz toda a diferença. Porque principalmente quando nós observamos a nossa existência atual, nesse chamado mundo moderno, as coisas se dão de maneira
muito mais difíceis. A vida em sociedade nos expõe a dilemas, a conflitos, nos exigem escolhas que muitas vezes nos compelem a tomar decisões geralmente irrefletidas. Hoje, as dificuldades das relações no trabalho, na família, principalmente nesse momento pós-pandemia, nos coloca sempre em xeque, nos trazendo essa necessidade das decisões. E enceguecidos pelo orgulho, pela vaidade, muitas vezes nós plantamos sementes que irão nos trazer colheitas bastante dolorosas. E outros que a vida às vezes os colocam em posições de efêmera superioridade, ou seja, em posições de superioridades passageiras. Qualquer um de nós que não estivemos, estamos ou um dia estaremos. E o nosso orgulho e a nossa vaidade, geralmente nessas condições, nos impele a perseguirmos, a prejudicarmos, a maltratarmos, em algumas situações, em até destruirmos a vida da pessoa. Isso acontece em todas as áreas, seja nas experiências do trabalho, da família, nas relações interpessoais. Portanto, os sofrimentos são frutos da imperfeição humana. Deus jamais faria alguma coisa que pudesse nos causar dor. Chegando a esse ponto, eu poderia encerrar a palestra, porque eu acho que já ficou claro que Deus é justo, fez as suas leis, e que o que nós sofremos, ou o que nós temos de bom, é consequência apenas das nossas escolhas. Mas Leon Tolstói foi buscar nos arquivos do plano espiritual histórias lindas, e uma delas reflete exatamente isso que nós conversamos. E para ilustrar, eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos fazer uma viagem psíquica àquela região da Galileia, há 2000 anos atrás, num pequeno vilarejo no litoral, portanto à beira do mar, onde quando chegamos caminhando pela areia, nós vemos as barcas, os equipamentos de pescas, as redes, ali abandonadas, dando conta que as pessoas que moram naquelas casas poucas, salpicadas entre as vegetações, estariam muito ocupadas. Jesus havia chegado no começo da manhã e passava o dia todo pacientemente atendendo cada pessoa, pacientemente curando aqueles que deveriam, e sempre dizendo: vá e não voltes a pecar. E mesmo sabendo que muitas daquelas pessoas iriam se equivocar novamente, Jesus, com muita amorosidade, curava as suas dores e dizia: vá e não voltes a pecar. O dia transcorre e ao final da tarde, uma ventania começa a tomar conta da região. Nuvens pesadas dão conta da chegada de uma tempestade. E o vento muito forte começa a agitar a vegetação, assustar aqueles moradores, que aos poucos começam a se afastar. Jesus nega vários convites para que pudesse abrigar-se em uma das casinhas, e avisa aos 12 que iriam seguir viagem. Os apóstolos, sem entender nada, vendo aquela tempestade se armar muito rápido, simplesmente o acompanham. E Jesus então caminha apressadamente pela estrada, e numa determinada altura, ele deixa a estrada entrando por um atalho que passa entre uma mata.
que, ambientada por aquelas nuvens pesadas, já estava bastante escuro. Até que, alguns passos depois, abre-se um campo, e ali no lugar ermo, uma solitária casinha, muito simples. Os discípulos se veem aliviados porque entendem que ali passariam a noite. E tão logo trespassam a soleira da porta, a chuva cai torrencialmente. Como era de costume, o casal que ali habitava recebe Jesus e os 12. Sentam-se em torno da mesa, fazem uma refeição frugal com o que tinha disponível. Mas todos estranham a posição de Jesus, que ao contrário de que sempre ele estava alegre, conversador, em particular naquela tarde, ele estava ensimesmado, em silêncio. Durante a refeição, os olhares da mulher e do marido em determinado momento se cruzam. E como se ela o questionasse, ele simplesmente balança a cabeça levemente, de maneira negativa. E ela pensa: será que ele é o Messias? Será que ele é o enviado de Deus? Não pode ser. Até agora ele quase não conversou, ele não disse nada. A refeição termina. E eles então se preparam para dormir, dividindo os tecidos que existiam na casa para servir de cobertas. E a chuva cai forte, cadenciadamente embalando o sono de todos eles. Mas ao mesmo tempo, tampando o barulho de uma conversa que na intimidade do quarto do casal, eles se questionavam: e se ele for o Messias? Ele poderia salvar as nossas vidas. Não, mulher. Aquilo não é postura de um enviado de Deus. Ele mal conversou. Se alguém descobrir o nosso segredo, acabou tudo para nós. Mas meu marido, não. Prefiro que não. A noite passa. O dia amanhece. E a chuva que limpou toda a natureza traz uma manhã de sol resplandecente. Os pássaros, os animais brincam como se tivessem festivos, por conta daquela brisa que chegava do mar. Após o desjejum, Jesus sai, ainda em silêncio, da pequena casinha, estende os seus braços para o céu, esticando os músculos, e começa a observar o mar ao longe, naquele azul turquesa. Fecha os olhos e sente a brisa da manhã, as cores mais vívidas de toda a mata que saía embalando as ribanceiras. E os 12 continuam a estranhar. Jesus observa e vai correndo os olhos, quando volta-se para a parte de trás e nota que recuadamente a casa existia ali um pequeno quarto, que embora isolado da casa, tinha o mesmo primor do cuidado da casa, com jardins bem cuidados, uma cerquinha que separava. O mestre então volta-se e começa a caminhar em direção àquele quarto. Mas como que impulsionado por uma mola, o pescador se põe ao lado de Jesus e disse: vamos voltar para dentro? Vamos tomar mais um pouco de leite, quem sabe comer um pedaço de queijo. Mas Jesus apenas sorri levemente e continua a caminhar. Ele se aproxima daquela porta azulada, naquele quartinho branco, empurra a porta que cede com facilidade e penetra naquela penumbra, observando alguns móveis, em um ambiente muito pequeno, mas muito limpinho, muito organizado. Uma mesa à esquerda com uma bila d'água, tampada por um lenço branco. Um tapete colorido confeccionado em casa.
e na outra parte uma cama encostada na parede. Jesus se aproxima e com os dedos puxa a coberta e percebe que ali dorme uma criança esquálida, com a pele purulenta, cheia de chagas. E aquele quadro, juntamente com o odor pútrido que tomava conta do ambiente, diz que a criança tinha lepra em estado avançado. Jesus volta, sai do quarto, respira novamente o ar puro da manhã, e com os olhos lacrimejantes, a esposa do pescador chega e disse: Senhor, essa é a nossa pequena Miriam. Há muitos anos, nós a esperamos em um casamento infértil, onde eu já estava consciente que jamais poderia dar uma vida, até que de repente fomos agraciados por Deus com essa gravidez. E todos que acompanharam o nosso drama ficaram muito felizes. Ela foi a alegria que Deus nos presenteou. Uma criança linda, vivaz, alegre, que corria pela casa brincando com os animais, que fazia a alegria do nosso lar. Não poucas vezes ela descia até a praia para receber o pai que chegava da pescaria, e pegava os peixes da barca e devolvia para o mar, e recriminava dizendo que o pai não poderia matar os peixes. E era uma criança linda, de mãozinhas delicadas, de rosto delicado, de cabelos sedosos. Até que um certo dia, uma febre, uma disposição, que nós achamos que poderíamos curar com algum chá, com algum remédio caseiro. Afinal, o médico mais próximo fica na aldeia vizinha, muito distante. Mas nada disso foi suficiente, mas foi providencial. Porque descobrimos que o mal que acolheu a nossa filha era a maldita doença. Nós ficamos receosos, porque se alguém descobrisse, iria nos tomar a nossa pequena Miriam e relegá-la ao vale dos imundos, onde ninguém ajudaria. Ela estaria lá abandonada à mercê da própria sorte, e com toda certeza morreria de fome, de sede, de abandono. Nós então tomamos uma decisão. Fomos até a praia certa manhã e dissemos. E nisso ela começa a chorar copiosamente e não consegue terminar. O pescador então se aproxima e diz: eu chamei os colegas e disse que irresponsavelmente resolvi levar a minha filha até uma pescaria. O mar revolto, uma onda grande, a barca vira, e o mar havia tragado a minha pequena Miriam. Todos ficaram bastante sentidos com aquilo. Me repreenderam naturalmente, mas a minha dor era tamanha que eu não precisava convencê-los da desgraça que havia batido sobre o nosso lar. Por várias manhãs e tardes, os pescadores nos ajudaram a percorrer todas as praias, no desejo de que o mar trouxesse de volta o corpinho da nossa filha. O tempo passou e caiu no esquecimento. E a pequena Miriam continuava correndo pelos campos, correndo dentro de casa. Nós a orientamos da gravidade e dissemos que sempre que chegasse alguém, que ela se escondesse. Mas a doença foi agravando, foi limitando os seus movimentos, e ela nunca reclamou. Chegou ao ponto de que ela já não conseguia mais caminhar. A doença havia carcomido os seus pezinhos, as suas mãos. Aqueles cabelos sedosos, agora eram cabelos porulentos de pus. Aquele rosto perfeito já era tomado por chagas. E ela nunca reclamou. Ela sempre dizia que às vezes ela dormia
E sonhava que brincava perfeita, sem doença, com outras crianças. E que sempre um homem vinha, a tomava no colo e contava lindas histórias. Então essa é a história da nossa Miriam. Jesus ouviu tudo com bastante paciência, ainda em silêncio. Ele então volta-se, entra novamente no quarto, senta-se à beirada da cama da pequena Miriam, e quando olha para ela, todo o passado daquela pequena se abre frente aos olhos de Jesus. A grande Tebas, a cidade egípcia há 1500 anos antes daqueles dias, era o centro da opulência e da economia egípcia, o grande e sagrado rio Nilo. E uma barca desliza por aquelas águas escuras, ostentando a prata e o azul. Um grupo de pessoas vestidos com extrema extravagância, mas que se mostrava com muita riqueza. Um toldo coberto por seda alva, e ali dentro um jovem de beleza diferente estava totalmente alheio àquela festa dos seus convivas, com o senho fechado. Mostrava-se bastante irritado. Vestia-se de maneira aparentemente simples, sim, comparado com aqueles que estavam seus convidados. Era um jovem másculo, que vestia linhos quase transparentes, tinha as unhas dos pés e das mãos pintadas em azul, contornos negros nos olhos, a pele crestada pelo sol do Egito, e apenas uma corrente de ouro que ostentava um medalhão, dando a informação de que ele era o príncipe, o futuro faraó do Egito. Ele estava, de uma maneira diferente, irritado, porque era conhecido pela sua alegria, era conhecido pela sua comunicabilidade. Mas temerosos do que ele poderia fazer, deixaram-no quieto. Num dado momento, ele fecha a cortina para que ninguém visse as lágrimas que começavam a aljofrar nos seus olhos. Ele batia as mãos e voltava, se lembrava e dizia: eu vou me vingar. Ele então se joga em uma banca, e ali ele começa a lembrar que dias antes ele estava no centro da cidade, numa feira, quando ele olha para o outro lado da rua, em uma banca de verduras, vê uma jovem muito bela, acompanhada por um senhor grisalho, que ele julgou ser o seu pai. Ela escolhendo algumas frutas, algumas verduras, muito alegre, conversando com ele, quando ela levanta os olhos e cruza o olhar com o do príncipe, e abaixa os olhos. Ele não entendeu aquilo, porque mulher nenhuma nunca tinha tratado ele com aquela indiferença. Quando eles saem, ele dá o comando ao oficial, que já sabia, porque era costume, acompanhá-la e descobrir onde ela morava e trazer a ficha toda. Horas depois, o oficial volta e diz que ela mora numa residência um tanto quanto afastada e simples. É filha de um escriba, que é funcionário de um famoso construtor egípcio, e que os vizinhos disseram apenas que ela era uma menina recatada, que trabalhava com o pai constantemente e que quase não saía de casa. As informações não eram suficientes, mas a verdade é que naquele dia de feira, ambos haviam saído de casa para poder comprar comida, pois iriam começar um trabalho muito longo,
porque um outro egípcio muito respeitado havia trazido papiros do Oriente. E como seu escriba havia adoecido, e o médico dizendo que demoraria muito a sua recuperação, e que por ser uma doença contagiosa, todos os seus auxiliares também haviam adoecido, o construtor egípcio então ofereceu o seu escriba particular, que disse que precisava de auxiliares, dado o tamanho do trabalho. E ele então disse que o seu auxiliar era sua filha, e todos naturalmente assustaram, mas uma mulher escriba? Isso não é coisa de mulheres. Mulheres não têm capacidade para isso. Pois eu garanto que minha filha é muito boa no que faz. Tudo bem, eu não tenho escolha. No outro dia pela manhã, pai e filha adentram os portões de um grande palacete. Atravessam um jardim robusto, permeado de recantos de descanso, de árvores, de rosas, tudo de maneira muito bem cuidada. E quando adentram aquele palacete, vão direto para uma biblioteca. E o que chama a atenção da moça é que quando ela olha papiros totalmente organizados em uma quantidade que ela nunca jamais havia visto, ela então chega no meio daquele ambiente, abre os braços e roda e diz: papai, que maravilha, o trabalho vai demorar porque eu queria ter tempo de conhecer isso tudo, de aprender tudo. Sim, minha filha, o trabalho é bastante longo, porque o egípcio disse, e nisso ele entra e fala assim: eu quero que vocês façam a melhor cópia, porque eu trouxe esses papiros do Oriente e irei dá-los de presente ao príncipe. Mas para que eu não me desfaça com tanta dor deles, eu gostaria das melhores cópias. Eles então, sobre uma mesa grande central na biblioteca, abriram os papiros e começaram a trabalhar. Dias depois, o palacete se prepara para uma grande festa. Uma espécie de comemoração que o egípcio daria para o príncipe, comemorando uma grande vitória do exército egípcio. Mas os dois na biblioteca estavam totalmente alheios, afastados, porque dado o tamanho da casa, sequer se davam conta do que acontecia na outra extremidade. E naquela noite, em um salão extremamente iluminado, convidados, poucos, mas muitos escravos que andavam para lá e para cá, com bandejas trazendo frutas, carnes nobres, os melhores vinhos, serviam a todos. E tempos depois que o vinho já começou a fazer efeito, a conversa ganha outros contornos e o príncipe observando tudo, animado, orgulhoso. Chama então o egípcio e ele finalmente diz: meu príncipe, eu trouxe do Oriente papiros raros, que estou fazendo cópias e o oferecerei de maneira a comemorar ainda mais essa vitória. Só que existe uma coisa interessante, porque eu estou fazendo cópias com um escriba que diz que é muito bom, mas melhor ainda é a sua filha. O príncipe assusta e diz: filha, você está querendo me dizer que uma mulher está fazendo cópias com precisão? Sim. Ora, isso é papel de homem. Mulher não se dá a isso. Com toda certeza deve ser uma dessas mulheres com jeito de homens. Não. Muito pelo contrário. Ela tem os olhos mais verdes que eu já vi na minha vida. Cabelos negros. Um rosto perfeito e posso afirmar que é uma das mulheres mais lindas de Tebas. Você deve estar brincando comigo. Então, tragam-na. Que ela venha rápido, porque eu quero ver, porque você só pode estar mentindo. Minutos depois, a porta do quarto esmurrada,
A moça abre sonolenta e entram várias escravas portando vestidos, joias. E um criado entra e diz: levante-se, levante-se, arruma-se. O príncipe quer vê-la e você tem que estar vestida à altura do príncipe. Eles então trazem vestidos emprestados pela esposa do egípcio, soltam as longas tranças, colocam fios prateados nos cabelos da moça, faz uma maquiagem ao estilo egípcio, coloca um vestido de seda semi-transparente, e ela então muda totalmente a feição. E naquele momento batem lá um perfume suave e empurra, disse: vamos, o príncipe quer vê-lo. E o criado sai empurrando ela por um corredor, outro corredor, outro corredor. E de repente o som da música começa a aumentar e o clarão do salão ofusca. E ele fala: ajoelhe-se, porque o príncipe está aqui, empurra. E ela cai no chão. Quando ela olha, ela vê aquelas unhas pintadas de azul e lembra que o príncipe adorava azul. Quando ela ergue os olhos e cruza o seu olhar com o dele, ele pensa: a moça da feira, não acredito. E fala: levante, moça, você realmente tem uma beleza ímpar. Só que o egípcio disse que você ajuda seu pai, é isso? E ela, estressada, nervosa, por conta daquele modo de tratá-la, porque afinal de contas não é porque ela é uma mulher que ela tem que ser tratada daquela maneira. E ele percebe no olhar dela a raiva e diz: vamos, eu quero ver o seu trabalho. E ela então é levada até a biblioteca e ele começa a observar os papiros e diz: que precisão, que beleza. Volta-se para o egípcio e fala: isso aqui está tão perfeito que eu não quero os originais, eu quero as cópias, porque quando eu olhar para essas cópias vou saber que vieram das mãos dela. E mais, eu quero acompanhar tudo. Dispensem todos da festa, amanhã, bem cedo, eu estarei aqui e quero acompanhar de perto o trabalho. Ninguém entendeu nada, o egípcio muito menos. Ele voltou para o salão, chamou os seus guardas e disse: vamos, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. A esposa do egípcio entendeu, mas não quis dizer nada. No outro dia pela manhã, depois de uma noite difícil, porque ela teve insônia, o seu pai preocupado com a história que ela havia narrado, dorme até um pouco mais tarde, quando o sol entra pela janela e os desperta, e ela com medo, porque sabia que o príncipe ali estaria. Ela então vai até a biblioteca e ele não havia chegado. Ela se sente um pouco aliviada, mas um pouco frustrada, porque aquele homem havia despertado nela sentimentos que ela nunca tinha tido antes. Ela fingira estar dormindo, mas ela sempre pensando nele. E passa-se os minutos, ele não aparece. Ela então se entrega aos trabalhos, pega o estilete e começa a raspar. Quando a porta se abre, ele silenciosamente entra, se senta e fica olhando. E quando ela sente que alguém está olhando, ela levanta o rosto, vê-lo e assusta. E ele diz: não, fique tranquila, pode continuar trabalhando. Se aproxima dela, começa a tratar ela bem, fazendo perguntas sobre as inscrições, fazendo outras perguntas, e a conversa flui por diversos assuntos, e ele estranha como que aquela moça tinha uma cultura enorme. Na hora do almoço, ele avisa que não queria sair para o almoço, que era para o almoço ser servido ali, e os dias passam. 3 dias depois, ela já se sentiu um pouco segura. Até que à noite, o seu pai tem uma indisposição, e o egípcio, preocupado com o trabalho que poderia parar, traz o melhor médico, que diz que foi uma intoxicação alimentar e que ele precisaria de 3 ou 4 dias de repouso. Ela então assume os trabalhos, mas muito preocupada, porque ela iria ficar sozinha com o príncipe. Mas ao mesmo tempo ela fica tranquila, porque ele tem demonstrado muito respeito. O dia amanhece, como sempre ele chega no mesmo horário, conversam. E na hora do almoço saem para passear pelos jardins do palacete. E num caramanchão, com rosas caídas
ele a beija. E passam o resto da tarde numa cachoeira próxima, dentro da propriedade, onde ela experimenta sensações nunca antes vividas na vida e se torna mulher. Ele então se despede dela, vai embora, e ela mal pode dormir à noite, sonhando com aquele romance que acabara de nascer, encantada com tudo o que ele havia dito, o modo que ele havia tratado ela, mas ela ainda não queria contar para o pai. No outro dia ela acorda muito cedo, arruma-se, pela primeira vez preocupada com as suas vestimentas simples. Vai para a biblioteca e nada do príncipe. Horas depois, o mensageiro traz uma caixa. Ela abre, uma joia, nenhum bilhete, nada. Ela entende o recado, corre atrás do mensageiro, entrega e fala: devolva a quem te enviou e diz que ele não me deve nada. Ela volta arrasada para a biblioteca. E ali, tentando abafar a sua dor no trabalho, é obrigado a ouvir as escravas que, tentando consolá-la, disse: não, você foi só mais uma. O método dele sempre é a mesma coisa. Uma única vez, aliás, a conquista, uma única vez, uma joia e nunca mais. Você foi só mais uma, acostume-se. Só que ele é generoso, porque geralmente ele dá uma joia que arruma a vida da pessoa. E ela em silêncio, magoada, corroendo aquela dor, foca no trabalho, no intuito de esquecer. Passam-se 2 ou 3 meses, eles terminam o trabalho e retornam para casa. E ela sempre em silêncio, triste, e o pai perguntando, ela negando tudo. Até que passam mais algumas semanas, e ela chega em casa falando: papai, vou me casar. E todo mundo estranhou. Sim, eu resolvi dar uma chance para o meu amigo de infância, que sempre quis ter algum compromisso comigo. Ele merece ter essa chance. 2 meses depois, se casam e mudam-se para uma casinha. Enquanto isso, o príncipe estava pensativo. Todas as suas aventuras não tinham tido o gosto que teve com aquela moça. Ela era diferente. Ela não baixava a cabeça para ele, ela conversava sobre tudo, ela tratava ele diferente, ela não era simplesmente mais uma daquelas que fazia tudo o que ele queria. E depois de várias aventuras, ele chegou à conclusão que a saudade machucava e resolveu ir atrás da moça. Alta noite, ele bate na porta da casa que ela morava. O velho escriba abre e, entendendo tudo, ouve quando ele pergunta: cadê ela? E ele disse: ela se casou, majestade, tem 2 dias. E ele pensa: ela podia tanto ter esperado mais um pouco. E ele pergunta, enraivecido: onde? Onde ela está? Ela foi morar na casa com o marido. Aquela dor enche o coração dele, ele sai atordoado, e esmurrando a casa as portas daquela casa que parecia recentemente construída, é recebido por um rapaz e ela alguns passos atrás. E ele, assustado quando viu que era o príncipe, pergunta: mas o que o senhor quer aqui hora dessa? Ele nem se dá conta do rapaz, olha para ela e diz: venha, eu vim te buscar, venha comigo agora. Aquela paixão toda explode de novo, jorra como uma fonte de uma pedra, mas ela respira e lembra de tudo que aconteceu e disse: não, majestade, eu não posso ir, eu me casei. Ele me aceitou exatamente como eu sou depois que eu contei tudo o que havia acontecido. Portanto, eu devo a ele respeito e fidelidade. Sinto muito. Aquilo foi como um soco no seu peito. Ele deu 2 passos para trás, enfurecido, não entendi porque nunca ninguém havia feito aquilo com ele. O jovem marido fecha a porta. E ele abre os olhos no barco e diz: ninguém faz isso comigo. Eu vou me vingar.
E chegando no palácio, chama os seus oficiais e manda prendê-los. Levá-los para o calabouço infecto, onde há poucos dias havia morto um homem, que apodreceu com doenças de pele, condenados a ficar ali no lugar extremamente úmido, escuro, frio, pelo crime de ter desobedecido ordens do príncipe. Ele então manda que os dois fiquem atados um de frente para o outro, sem poder se tocar, para que eles possam ver a dor um do outro até a morte. E assim ele dá ordem para que fiquem ali e sejam esquecidos. O tempo passa. O marido dela contrai um problema pulmonar devido à friagem, à umidade, e morre ali do lado dela, sem ela poder fazer nada, sequer tocá-lo. E como ela ficou em cima da palhada, onde havia morrido o outro homem com doença de pele, ela adquire a doença. E aquela inflamação começa a tomar conta da sua pele. Por vezes o príncipe pensava, eu acho que eu vou soltá-los, mas não. Eu sou o futuro faraó, ninguém pode fazer isso comigo. O tempo passa, ela solitária, sofrendo tudo. Os ratos começam a comer as suas carnes. E ela sempre amando o príncipe. Até que a morte a liberta daquilo. E mesmo nos seus últimos suspiros ela pensou, eu perdoo você. E entra no plano espiritual. Naquele momento, Jesus olha para Miriam, ela abre os olhos e diz, você é o homem dos meus sonhos? Sim, Miriam, sou eu. Quem é você? Eu sou Jesus. Eu sou aquele que conhece as minhas ovelhas um a um, Miriam. E que nunca abandono ninguém no sofrimento. E sim, eu sempre estive com você nos seus momentos mais doridos. Era você que me pegava no colo? Sim, Miriam. Eu sou o bom pastor. E todo aquele que em mim crê tem a salvação. Jesus então começa a passar as mãos pelo corpinho carcomido. E com os olhos fixos nos olhos de Miriam, diz, seus compromissos terminam agora, príncipe. Ser curado, em nome de Deus. E aquele corpinho começa a refazer-se, a pele voltar, a orelhinha reformar-se, e a velha criança volta perfeita. Os pais na porta choram copiosamente. Jesus levanta e diz, dê um banho nela, queime essas roupas. Ele sai e diz, por que a gente não vai até a praia? E vão até a praia e Jesus passa um dia com aquela família, rindo, brincando. O cachorro, que era extremamente bravo, não deixa de sair de perto do Cristo. Miriam vem, sempre que chega, Jesus coloca ela no colo e o pai repreende, fala, Miriam, dê sossego a ele. Não, deixe, ela não me atrapalha. Entraram no mar, fizeram pescarias, passaram o dia. E na outra manhã, Jesus então segue caminho, e os 12, entendendo tudo, disseram, mestre, conte-nos o que aconteceu. Jesus olhava e sorria e dizia, homens de pouca fé. E a história segue, mas o relógio não para. Mas dessa linda história real, nós podemos tirar muitas reflexões, e deveríamos. A primeira delas é que por mais que nós estejamos solitários, por mais que nós sintamos sozinhos na vida, por mais que esteja doendo, Jesus nunca nos abandona. Lembra daquele poema que virou música, Pegadas na Areia?
em que narra uma história que um homem, sempre que caminhava para a areia, ele olhava para trás, tinha um par de pegadas junto com ele. E ele acreditava que era Jesus. Mas nos dias mais difíceis, ele olhou para trás e só tinha 2 pegadas. Ele então reclamou. Por que que Jesus, que sempre caminhava ao seu lado nos dias mais difíceis, só tinha 2 pegadas, deixando ele sozinho? E o mestre responde: não, naqueles dias eu te carregava nos braços, as pegadas são minhas. No entanto, não é só o Cristo que nos guarda, Ele tem que cuidar de todo o planeta, mas aqueles bons amigos espirituais que nos acompanham, que servem de consolo, de orientação, que nos tutelam, são aqueles que nós precisamos nos resguardar em orações, pedir ajuda. Eu, nos últimos 10 anos, nos momentos mais difíceis, eu senti a presença do meu Pai. E num desses momentos que mais me marcou, que foi quando eu estava na transição entre Mineiros e Jataí, porque eu mudei para Mineiros a trabalho, morei lá 8 anos. E quando um ciclo tem que fechar, tudo acontece para que aquilo aconteça. Portas começam a se fechar, janelas começam a se fechar. E haviam acontecido coisas realmente doridas, coisas que eu julgava serem injustas, que estavam literalmente me empurrando de volta para Jataí. E eu, naturalmente, naquela época, com receio, com medo do recomeço, com medo do que podia acontecer. Nunca me esqueço. Numa segunda-feira que eu estava voltando para Mineiros, eu entrei no meu carro, saí, quando eu subo o viaduto ali, sobre a rodovia que vai para Serranópolis, a dor apertou. E eu fui orando e pedindo a Jesus, e a dor apertou, e as lágrimas desceram. Naquele instante eu vi meu pai sentado no banco de passageiros, em silêncio, olhando para mim e sorrindo. E ali eu disse: desculpa, pai, mas está difícil. E eu ouvi dentro da minha cabeça, muito forte, muito nítido, quando ele disse aquelas palavras que Abigail havia dito para Paulo, naquele sonho na gruta. E ele disse: meu filho, ama, trabalha, espera, perdoa. Eu senti uma força que eu nunca tinha sentido antes. E as coisas aconteceram. E deu tudo certo. Então nós precisamos aprender a recorrer, a pedir ajuda, porque ela sempre vem, não sempre do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas vem. O segundo ponto de reflexão que a gente pode tirar dessa história é que ninguém sofre injustamente. Ninguém passa pelo que não tem que passar, porque senão Deus não seria justo. Deus, como nós vimos, não pune, não castiga. Ele nos dá a oportunidade de reparação. Ninguém nasce sem uma perna, sem um braço, por acaso, por capricho divino. Mas também a doutrina nos explica que Deus não coloca sobre os nossos ombros nenhum peso maior do que nós podemos carregar. Porque Deus não agride consciências. O terceiro ponto é que pedimos sim para passar pelo que a gente passa. Assim como depois dessa linda história, o espírito de Miriam, 2000 anos depois, narra que o príncipe havia virado faraó, e que havia feito tantas e quantas outras coisas ruins, prejudicado tantas pessoas, que o lançou por diversas reencarnações expiatórias doloridas, que foram lapidando o seu espírito e limpando de cada débito que ele havia feito. Até que na derradeira reencarnação, aquela que estaria quitando os seus últimos débitos daquela existência, ele então pediu para nascer e passar por tudo que ele causou àqueles dois. E mais, pediu para que se fosse o seu pai e a sua mãe, o rapaz
e a moça, que o recebeu com muito amor. Mostrando o quarto ponto, que o esquecimento do passado, ele é salutar porque facilita a nossa vida. Eu não acredito em reencarnação porque eu não lembro do que aconteceu. Você não lembra, graças a Deus, porque se lembrasse, às vezes, não conseguia encarar, não conseguia passar por aquilo. O último ponto, então, porque o relógio não para, é que ninguém, por mais poderoso que seja, ninguém escapa da lei divina. Eu lembro do senador Publio Lentulus, o nosso Emmanuel hoje, que era um homem de extremo poder, que muitas vezes usava do seu poder contra simples pessoas. Teve também reencarnações lapidares, de muito sofrimento, porque ninguém foge à lei. E aqui, enfim, para encerrar, nós respondemos o tema da palestra. Se Deus é justo, por que sofremos? Os Espíritos continuam respondendo. O sofrimento, sendo o padecimento de uma dor física, moral, emocional, psicológica, está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, através da lei de causa e efeito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei de progresso, a que tudo e todos estão submetidos. E a nós cabe o exercício do livre-arbítrio, que trabalhará em favor da nossa rápida ou lenta ascensão. Ou seja, Deus não pune, Deus nos dá a oportunidade de reparação. É por isso que João Evangelista anota: além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. E é por isso que Jesus disse, Mateus anotou no capítulo 16, 24 a 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai e restituirá a cada um segundo as suas obras. Aqui encerramos. Porque Jesus dá a senha. Se não queres sofrer, faça como eu disse. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, assuma os seus compromissos, negue a si mesmo, vença as suas imperfeições, as suas más inclinações e siga-me. Ou seja, faz o que eu fiz, faz o que eu ensinei, porque a cada um será restituído segundo as suas obras, a cada um é dado segundo o que faz. Porque foi como o Chico disse, todos nós iremos evoluir, mas a evolução se dá pela desidratação, seja pela desidratação do suor no trabalho do bem, seja pela desidratação do choro, da dor, das consequências que fazemos. A escolha é nossa, está nas nossas mãos. Que Jesus então possa iluminar a nossa semana, que Ele nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Eu convido a todos então para elevar os nossos pensamentos a Jesus, a fim de agradecer os benefícios recebidos e pedir as bênçãos do Mestre, para que possa iluminar a semana que se inicia de todos nós, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Que Jesus possa nos iluminar hoje e sempre, e em nome de Deus damos por encerrados os trabalhos dessa noite, e que assim seja.